Ok, vamos lá. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, a gente está em Cachoeira Paulista, né? Vamos dar uma olhadinha por fora aqui para ver o que nós estamos carregando. Ó. Nós estamos carregando uma carga viva aqui, ó. Boizinho aqui lá da Fazenda Atibaia, aqui de Cachoeira, né? E nós vamos lá para a Fazenda Atibaia, lá em Campinas. Vamos dar uma olhadinha aqui para dentro aqui, vamos dar uma lembrada disso aí. Em Campinas, né? Nós vamos para Campinas, Fazenda Atibaia, levando 12 toneladas de gado, né? É uma carga viva aqui, uma carga perigosa, para falar a verdade, né? Porque conforme a gente faz as curvas, ela se movimenta ali, né? Então, vamos embora, senão não chega. Lembrando sempre, né, que aqui é Robinho Lima 3666, são viagens contínuas, e tem também Robinho Lima 508, que são viagens aleatórias, tá certo? Vamos tocando aqui, senão ele não chega, rapaz. Rapaz, eu tô assistindo, todo mundo com certeza deve conhecer, né, o Flow Podcast, claro que conhece, é Igor, né? Não, o Igão é o outro. Ei, cara, esqueci o nome dele. Eu assisto muito pouco, então eu não sei o nome dele não. Do dono lá do Flow lá. Rapaz, é Igor? Não. Ah, independente do nome dele, né? Tem o entrevistado dele lá, que muita gente deve ter visto, mas é um podcast muito longo, é 2h30, se não me engano, né? É com o Celso Portiolli. Rapaz, eu tô assistindo ali, eu tô na metade e, sinceramente, eu não quero que acabe. Eu não... olha só pra você ver como as coisas são malucas, né? Eu não quero que acabe. Eu ia deixar meu amigo entrar ali, mas ele bobeou ali, então não dá não. Porque tá muito legal de assistir o seu podcast ali, Flow, tá muito bacana. O Celso Portiolli, ele já é, né, carismático, né, a própria natureza dele mesmo ali, né, os programas dele fazem o sucesso que fazem justamente pelo fato dele ser a pessoa que ele realmente apresenta-se, né, ele se apresenta a ser. Então, eu acredito muito, né, que no seu íntimo, né, na sua intimidade, também deva ser uma pessoa bem generosa, bem bacana, bem do jeito que ele é mesmo na frente da TV, né, das câmeras. E o Celso Portiolli tem uma experiência de como ele chegou, né, o assunto nosso hoje não é sobre o podcast. Se você tiver que ser, ninguém pode tirar isso de você. A única coisa que a gente precisa entender é que as coisas não são fáceis e nós não podemos perder o nosso objetivo, o nosso foco, estejamos nós onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos. Louco, agora eu inventei uma palavra aqui. A Liber, que é a Libra. Aparecendo a Libra. Já estamos chegando no próximo de Guará já. Se for a Liber, próximo de Guará. A gente está a 279 km, então a gente vai rodar em um tantinho aí. Não tô parando, né? O gado está bem nutrido, tem água para eles, tá tudo certo. E ó como é que balança. É impressionante como que a carga faz diferença ali, né? Eu tô sentindo aqui na hora de dirigir o quanto ela balança. Amanheci um pouco gripado hoje, mas é por conta desses dias. Então, um breve resumo, não, um trecho da entrevista dele que me chamou muita atenção, e é o que a gente sempre fala pro Murilo, nosso filho, né? Que tá nessa empreitada aí de querer ser jogador de futebol. Aqui agora Tiquetal. Nós já estamos chegando em Guará já.
Ele queria ser radialista, né? Ele tentou lá na Curitiba, não conseguiu, porque ele tinha ido para fazer faculdade. No fim, ele queria ser radialista, tentou lá numa rádio, travou lá nessa rádio, não conseguiu. Mas ele traçou uma meta para ele. Ele é lá de, se eu não me engano, acho que é de Ponta Porã, que ele falou, uma divisa com o Paraguai. É a origem dele, né? Da onde ele veio, a cidade dele, né? E ele nossa, eu tô um pouco enrolado aqui porque eu tô prestando atenção. Eu sou um pouco dislexo, sabe? Eu sou um pouco dislexo. Eu me distraio com alguma coisa e esquece. Aquela fábrica lá atrás era Liver mesmo, tá? E ele traçou uma meta na vida dele, que aos 21 anos ele estaria numa rádio. Isso ele tinha 17. Ele estaria numa rádio de renome em São Paulo, né? Olha só como você vê a audácia dele e o que é objetividade. Aos 21 anos ele estava trabalhando na Transamérica em São Paulo. E depois da Transamérica ele passou para a rádio Band, né? A Band FM. E estava trabalhando na rádio Band. E de repente deu um insight nele, isso com a idade que eu tinha planejado. Ele falou: meu pai está precisando de mim e eu vou embora. E chegou lá no diretor da rádio e falou: tô indo embora. Como assim? Não, tô indo embora. Não dá mais pra minha égua aqui. E foi embora lá pra ajudar o pai dele. Só que o pai dele não era assim ruim de situação financeira, sabe? Mas precisava do apoio dele ali pro trabalho, né? Pra lidar na roça e tal. E ele pegou e ainda falou pro pai dele ainda: pai, nos domingos eu posso trabalhar na rádio? Porque tinha acabado de surgir uma rádio ali na cidadezinha dele, né? Onde ele morava, bem próximo da casa dele. E o pai dele falou: tudo bem, pode ir, né? Não vai atrapalhar em nada o nosso serviço. E aí ele foi trabalhar nos finais de semana na rádio, começou a ganhar dinheiro na rádio, e as coisas foram acontecendo. Ele se candidatou a vereador e ganhou a ser vereador. E só que o pai dele não viu, o pai dele veio a falecer, né? Nesse meio tempo aí que ele estava se candidatando aí, o pai dele veio a falecer e ele estava ali. E logo na sequência, né? Montaram uma filial, segundo ele diz, né, que é na esquina da casa dele, uma filial do SBT. Daí ele ficou doido. E eles, e um dia lá assistindo a TV, porque ele não tinha a parabólica, né? Ele não tinha acesso ao SBT. Ele simplesmente foi sorteado lá no consórcio que ele tinha feito de uma parabólica e acabou ganhando, né, essa parabólica, e começou a assistir o SBT. E ele viu lá uma propaganda que o Lombardi dizia: mande suas ideias para as câmeras escondidas, né, do SBT e tal. E ele pegou e todo mundo escrevia cartas. E o que ele fez? Ele gravou o VHS. Para quem não sabe, aquelas fitas, né, que passavam em videocassete antigamente. Aqui não adianta, gente, aqui é um trecho de muita curva, então a gente tem que ir devagar mesmo. Se a gente correr aqui, a gente vai arrumar confusão, né? Aí ele simplesmente mandou essa fita, falou 50 minutos de fita. E aí 7 das ideias dele, né, não sei quantas ideias foram, das 7 foram aprovadas. E ele conseguiu, né, ganhar uma graninha ali. E ele, né, bem, mandou pra lá, recebeu e tal. Se não me engano, acho que ele não tinha recebido ainda, né? Ele mandou as ideias, falou que era pra continuar mandando. Aí nisso, olha só pra vocês verem onde que eu quero chegar. Nisso, tinha um cara que trabalhou com ele na rádio AM, quando ele tava na rádio Band. E esse cara tava trabalhando lá no SBT. Tinha conseguido também um trabalho lá no SBT. E que foi de uma forma também inusitada, né? Mas se eu for contar aqui, não vou contar o podcast todo. Então eu quero chegar no assunto que eu quero tratar. E esse cara passando lá pelo corredor, e o diretor do programa, né, da câmera escondida, falou assim: esse cara aqui, Celso Portiolli e tal. Aí
esse amigo dele que era da rádio, ele falou, peraí, eu conheço ele. Aí o cara pegou, só que antes disso ter acontecido, o pessoal do SBT ligou pra ele, né, dizendo pra ele que ele tinha conseguido lá as pegadinhas dele tinham sido aprovadas. Ele ficou falando, não, mas eu quero trabalhar aí, né? O Celso Portiolli falou pra esse diretor, não, que é só pra você enviar mesmo as suas ideias, não tem trabalho aqui, não tem o que fazer aqui. Ele falou, tá bom. E nesse dia que o diretor estava falando com o próprio Silvio Santos, ele pegou, não, eu conheço ele, ele é meu amigo, trabalhei com ele na Rádio Bandeirantes, tal, não sei o que, muito tempo atrás, aí nisso chamou o Celso Portiolli, ele falou, você tem mais uma fita aí? Ele falou assim, por incrível que pareça, eu tenho. Ele pegou essa fita VHS, mandou para esse amigo dele entregou diretamente na mão do Silvio Santos. O Silvio Santos simplesmente, né? Eu não bati em ninguém, ó, vocês estão vendo? Ó, bateram em mim e eu sou culpado. Alguém que vem na terceira faixa ali, bater em mim, eu sou culpado. Tá bom, viu? E aí, entregou diretamente a fita na mão do Silvio Santos. No dia que ele foi lá para receber, né? Porque eles fizeram um quadro lá que era para quem tivesse mandado as ideias ir lá no programa receber, né? O valor em dinheiro de que tinha mandado as ideias, né? E aí o Celso Portiolli foi o segundo. Primeiro foi uma moça, depois foi o Celso. Aí, segundo o Celso Portiolli, chegou lá, o Silvio Santos chamou ele pelo nome realmente. Depois que já tinha feito a entrega do prêmio, ele falou, olha, muito boas suas pegadinhas e tal, e você faz o que lá? Ele falou que ele era vereador, né, lá na terra dele, lá em Porã, se eu não me engano. E ele simplesmente conversou com o Silvio Santos e falou assim, o Silvio Santos perguntou pra ele, quanto você ganha lá? É como se fosse hoje, porque naquela época era cruzeiro, é como se fosse hoje R$2.500, né, o salário do Celso Portiolli lá. Daí o Silvio Santos falou assim, olha, se você quiser vir trabalhar pra mim, eu te pago R$500. Na hora ele pegou e falou assim, top, eu aceito. Daí o Silvio Santos, por quê, né? Por que você vai trocar 2.500 por 500, né? Não tem lógica uma coisa dessa. Não, porque aqui eu vou trabalhar de fato no que eu gosto e tenho chances, né, de mostrar aqui o meu valor. E aí todo mundo já sabe o resto da história do Celso Portiolli, de quem é o Celso Portiolli e de como está hoje o Celso Portiolli. Então, segura. Meu Jesus, viu? Aí pra você ver. É gato, sim. Não dá não. Olha o outro lá na frente lá. Não é possível. Ó, vai vir outro aqui. É capaz de bater em mim. Ó. Mantenha-se à esquerda. É o Versailles. Esse é Versailles. Ó. Esse é o Versailles antigo. É ele mesmo, ó. O Versailles era da Ford e o Santana era da Volks. E aí o Celso Portiolli é quem é e trabalha onde trabalha, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa história toda, eu tô assistindo ainda, tá toda metade. Uma coisa que me chamou a atenção nessa história toda foi as escolhas que o Celso fez, a forma como ele fez para chegar onde ele chegou, né? Ele simplesmente, com toda a dificuldade, né? Tudo que aconteceu na carreira de radialista lá, no primeiro momento dele que teve a oportunidade, na primeira rádio que ele foi trabalhar, ele disse, né, que queria uma oportunidade, ele ia ler uma notícia, ele não conseguiu
ler essa notícia, porque era uma palavra lá com vários S's, e depois ele ficou com o apelido até de Cobrinha, né? Porque não conseguia falar a palavra. Então, rapaz, balança, hein? Os boizinhos aqui balança, viu? Os boizinhos aqui balança. Conforme você vira para um lado para o outro, os boizinhos aqui é roseira. Então, e aí é o que a gente está dizendo, as dificuldades, as oportunidades, se você conseguir enxergar, né? A gente precisa conseguir enxergar o que é que está na nossa frente, sabe? De repente passa tanta oportunidade na frente da gente, passa tanta possibilidade da gente executar aquilo que a gente quer, da gente chegar, né, aonde a gente quer. E o que a gente faz? A gente fecha os olhos, a gente não tem coragem de se levantar pelo menos para poder agarrar essa oportunidade. Ah, nossa, mas dá trabalho. Ah, sim. Você acha que naquela época, né, em 1997, se eu não me engano, não, 87 ou 97, uma coisa assim, ele com 17 anos de idade pegar uma câmera VHS, montar ali um esquema, colocou a câmera dos livros, né, porque era tudo muito mais difícil. Hoje tem equipamento para você filmar de tudo quanto é jeito e forma. E ele montar essa fita, mandar para o SBT, quer dizer, isso aí naquela época era uma dificuldade. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu morria de vontade de mandar uma carta pro programa da Xuxa quando eu era criança. Eu lembro direitinho o endereço até hoje. Nunca tive coragem, porque dava muito trabalho escrever a carta, colocar no envelope, selar essa carta e colocar nos correios. Dava muito trabalho fazer isso. O endereço da Xuxa era Rua Saturnino de Brito 470. O restante eu não lembro, a caixa postal eu não lembro, mas é Rua Saturnino de Brito 470, Rio de Janeiro. Então, olha só para você ver, e o Celso Portiolli fez o contrário, ele fez aquilo que era necessário fazer, né? Não ficou ali lamentando, espitando ali, porque eu quero, por exemplo, né? Agora vamos trazer para nossa realidade aqui. O Murilo quer ser jogador, tá bom? Então, Murilo, o campo tá ali na frente ali, ó. O campo tá ali na frente da nossa casa ali. Você não vai levantar cedo, você não vai lá treinar? Mantenha-se à Você não vai lá aperfeiçoar sua batida na bola? Você não vai lá para, né, aperfeiçoar aquilo que está em falta, né? Então, se a gente for pensar bem, as oportunidades, elas estão aí para todo mundo. Todo mundo tem oportunidade, só basta ter coragem. Eu falo pro Murilo, Murilo, você precisa, filho, só ter coragem. Dá uma buzinada nesse posto aqui, né? Porque foi aqui que a gente gravou. A gente gravou ali o clipe, dá uma moral pra eles ali. Então, a gente precisa ter coragem de fazer, porque as oportunidades estão aí. Se você não fizer, o outro vai fazer, vai chegar na sua frente. Já pensou nisso? Sabe? Então, se você tiver que ser, ninguém vai conseguir tirar isso de você, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Tem a história, né, do Romarinho, pra quem não sabe, é uma breve história, né? Vou contar aqui do Romarinho, que jogou no Corinthians na época de 2012, né? Corinthians campeão da Libertadores, Corinthians campeão do mundo. Romarinho não queria treinar, tava lá no Bragantino, não queria treinar. Tava lá na casa dele jogando videogame, aí um dos, né, acho que foi um copeiro ou dos auxiliares, eu não me lembro muito bem da história, foi lá chamar o Romarinho. Cadê o menino? Não veio, vou lá chamar. Foi lá chamar ele na casa dele, tava lá jogando videogame. Quero treinar, vamos lá, rapaz, sua oportunidade, quem sabe pode ser a sua última chance, hein, não sei o que. E o moleque foi no Bragantino, arrebentou em 2011. 2012 estava no Corinthians, foi campeão mundial. Então, gente, tem como
a gente, né? Se você tiver que ser, ninguém vai tirar isso de você. Ninguém vai conseguir tirar de você se você tiver que ser alguma coisa nessa vida. A única coisa que precisa é você se desprender, você lutar, você buscar aquilo que você deseja, né? Então tome essas pessoas como exemplo. Exemplos tem muitos, né? Tem vários exemplos de sucesso. É bonito depois virar história. Eu falei pro Murilo esses dias aí. E depois, numa sequência de coisas que aconteceram com a gente aqui, o Murilo, ó, eu passo aqui por cima, quando a gente está na vida real, né? Eu passo por aqui, quando está muito trânsito aqui na Dutra, eu corto esse atalho aqui, ó, eu passo 6, 7 carros aqui, ó. Só nesse atalhinho de cima aqui, ó, nessa marginal aqui. Já sai lá na frente. Que daí é livre, não tem carro, não tem nada. Quando a gente tá um pouco atrasado, tem muito carro na frente nossa, eu entro ali e saio aqui, ó. E ganho tempão. Ganho tempo. E eu falo pro Murilo, né? Falo sempre pra ele. E esses dias ele comentou com a gente toda essa dificuldade, né, que a gente tá passando ali no Taubaté, né? Coisa de jogador de empresário jogar, né? Tirar a oportunidade dos nossos meninos. Mas eu falei, se tem algo que precisa ser feito para que o Murilo vá jogar, eu vou fazer. Contanto que seja lícito, contanto que não prejudique ninguém, eu vou fazer. Sabe? Eu estou determinado a isso, estou disposto a isso. A mesma oportunidade que os garotos do Rio tiveram por conta do que eles combinaram ali, eu vou fazer. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós já decidimos isso aqui. Já está conversado isso aqui, porque as coisas estão acontecendo, o tempo está passando e a oportunidade é essa. Ou a gente encara isso mesmo com mais seriedade ainda, né? Que na verdade não é nem questão de seriedade ou não, é questão de você dançar conforme a música, vamos dizer assim, né? Se houve a demissão do professor lá e esse professor disse que os meninos do Rio de Janeiro estavam jogando porque os empresários estavam pagando para eles jogarem. E um empresário chegou até mim e disse que pagava lá para o menino dele poder jogar. Ué, qual que é o valor? Qual que é o valor? Segundo o que eu sei, R$500 para poder jogar. Ué, R$500 eu vou pagar para o Murilo jogar. Se o problema é esse, o meu filho está lá no banco, amargando o banco, eu vou fazer. Imagina se eu não vou colocar meu filho para jogar. Então, as oportunidades... sai desse corpo. Vocês viram ali? Eu tô aqui na minha mão, tô certo aqui, o cara vem de baixo. Eu tenho que pagar? Tá bom, viu? Então, a gente vai lutar com todas as nossas forças, né? Para que o Murilo consiga chegar onde ele quer chegar. Com o apoio de pai e mãe. O Murilo tá com o apoio do pai e da mãe. Não é uma coisa assim que é só é o pai que quer, ou é a mãe que quer, porque pode acontecer disso também, da mãe querer tanto que o filho seja, né? Atleta, jogador de futebol. E aqui é um sonho comum, né? Conjunto. Nós estamos todos no mesmo foco, na mesma intensidade. Tanto que o Murilo ficou um pouco gripado essa semana, a gente não voltou no ritmo ainda de treinamento. Mas o Murilo ficou 2 dias em casa, né? Hoje ele tem prova na escola, ele foi pra escola. Tá bem melhor do que ele estava no final de semana e no começo da semana. Mas ele tem prova hoje na escola, não tinha como faltar. Mas amanhã, se ele estiver melhor, a gente vai pro campo. A gente já vai lá dar umas bicudas na bola já, porque a gente precisa, né? Precisa estar nessa... foco. Tem que estar focado. Ó, vamos dar uma paradinha aqui. Aí a gente continua daqui. Certo? Acabamos de passar ali. Acabamos de passar o... Aqui é um ponto onde para bastante caminhoneiro também, sabe? Então nós vamos descansar aqui, depois a gente continua daqui.
Lembrando, né, que aqui é Robinho Lima 3666, são viagens contínuas, e tem também Robinho Lima Esqueça isso. 508, Encontre uma nova rota. que são viagens aleatórias. Eu vou até passar aqui por trás já, ó. Será que eu caibo aqui? Não vou caber não, só se eu entrar aqui na grama aqui. Vou entrar na grama aqui. Vamos entrar pela grama. Sei que não é o ideal. E vamos parar aqui. Daí a gente continua daqui, tá certo? Aqui é o 7 estrelas para bastante motorista aqui. Isso aí, ó. É um atalho. A gente vai pela grama e chega onde quer, ó. É isso aí. Então tá certo. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Então lembre-se, se você tiver que ser, ninguém consegue tirar. Se você também não tiver que ser, não tem quem te faça que seja. Tá bom? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E até amanhã, porque são viagens todos os dias. Não se esqueça não, se estiver gostando, deixe seu like aí. E também se inscreva no canal, se achar que deve, tá bom? Valeu, obrigado e até a próxima.